Obrigado, Espírito Santo, por essa manhã gloriosa. Nós estamos na tua dispensação, na dispensação do Espírito Santo. Jesus Cristo diz: eu vou para o Pai, mas não deixarei vocês órfãos, enviarei o outro Consolador, o Espírito da verdade, que vai lhe conduzir a toda a verdade. Ó Espírito Santo, ninguém conhece essa palavra como o Senhor conhece. Foi o Senhor que inspirou homens para escrever essa palavra. Logo, Tu és o mestre do mestre, o Senhor dos senhores. Todos os sinais, prodígios, milagres, curas, maravilhas que acontecem nessa dispensação é graças ao Teu poder, porque Jesus Cristo está à direita do Pai, mas Ele lhe enviou com o mesmo poder, mesma excelência. Você tem um poder criador, Espírito Santo. Você tem um poder restaurador, o poder do fabricante. Te rendemos graças por esse dia, por esse momento. Esse é o melhor lugar que poderíamos estar hoje. Obrigado, Espírito Santo. Tu és nosso mestre, nosso maior amor. Tu és mais importante que o ar que respiramos. Tu és a nossa vida, Tu és o nosso tudo. Obrigado por ter nos convencido do pecado, da justiça e do juízo. Obrigado porque a Sua marca está em nós. Obrigado porque o Senhor habita em nós. Conduz hoje pela manhã a aprender de Ti, em nome de Jesus. Amém, amém. Quero agradecer de coração ao pastor Isaac. Podem sentar, queridos. Muito obrigado pela confiança de estar aqui. Quem está sendo mais abençoado sou eu, que preciso estudar, me consagrar. Muito obrigado a esse grupo de música maravilhoso. E eu ministrei domingo passado a respeito do ministério do Espírito Santo em nós, né? O impacto do Espírito Santo em nosso corpo físico. Se você não teve oportunidade de estar aqui, é interessante você assistir. E hoje eu vou falar sobre o ministério do Espírito Santo através de nós. Querido, se você vê a vida de Jesus Cristo, até ele ser batizado nas águas por João Batista, e quando ele o fez em obediência a Deus, ele honrou João Batista como seu precursor, como seu pastor. Aí diz que o Espírito Santo veio sobre ele como uma pomba, e Deus disse: esse é meu filho amado em quem me compraz. A partir daí ele foi conduzido pelo Espírito para ir para o deserto enfrentar Satanás. Ele passou 40 dias e 40 noites em jejum. O que o diabo quis primeiro foi quebrar o jejum. Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E ele disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E como está escrito, ele venceu toda a cilada do diabo. E quando ele sai lá do deserto, se você começar a ler Lucas, você vai ver em Lucas ele chegando em Nazaré. Mas se você ler cronologicamente em Marcos, você sabe que ele foi primeiro para Cafarnaum. Depois que ele realiza muitos sinais e milagres em Cafarnaum, aonde todos vieram à porta da sogra de Pedro, ele curou ali a todos pela palavra. Aí ele vai para Nazaré. E em Nazaré, quando ele chega, que entrega um livro, a fama dele já tinha se espalhado por todas as sinagogas, por aquela região. Não tinha internet naquela época, não se filmava, mas se falavam dos sinais que aconteceram em Cafarnaum. Onde é que está isso? Vamos lá, Lucas 4,14, assim: então pelo poder do Espírito voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por toda aquela região. Ele ensinava nas suas sinagogas e por todos era elogiado. Chegou a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado na sinagoga, como era o seu costume. Ou seja, Cristo tinha costume de ir para a igreja, amém, querido? Como era o seu costume, e levantou-se para ler. Se você olhar cronologicamente, ele aqui tinha mais de 40 dias que ele não ia para a igreja, que ele congregava, porque ele passou 40 dias no deserto, foi primeiro para Cafarnaum, passou uns dias em Cafarnaum, depois ele chega aqui em Nazaré. Então a igreja que ele congregava, ele tinha mais de 40 dias, só 40 dias ele passou no deserto. Aí diz assim: foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, achou o lugar onde está escrito:
é importante você procurar na Bíblia versículos que dizem respeito a quem você é. Amém? Cristo abriu logo o que estava escrito a respeito dele. Aí ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Aí foi quando ele foi ungido. Porque ele me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, para libertar os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ali Cristo foi ungido. Cristo sempre nasceu com o Espírito Santo. Cristo não nasceu com natureza pecaminosa, ele foi gerado pelo próprio Espírito. Então o Espírito Santo sempre habitou no corpo de Cristo, mas nesse momento o Espírito veio sobre ele e ungiu. Agora veja, fechando o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam direcionados para ele. Então começou a dizer-lhes, aqui nesse momento, Cristo começou o ministério dele. Ele aqui tinha 30 anos, até dias atrás, que ele já tinha passado por Cafarnaum, já tinha orado pela sogra de Pedro, repreendido a febre, já tinha orado por muitas pessoas. Até ali, Cristo não tinha realizado nenhum milagre, nenhum sinal. Até ele ser o quê? Revestido de poder. Quando ele foi revestido de poder, ele foi ao deserto, enfrentou Satanás, chegou em Cafarnaum, expulsou um endemoniado numa sinagoga. Disseram que nunca tinham visto alguém com autoridade expulsar demônio, diferente dos fariseus. E ali ele vai para a casa da sogra de Pedro. E ali ele realiza vários sinais. Mas se você vê, nesse momento aqui, Cristo estava ungido. Cristo estava agindo no quê? No ministério do Espírito Santo. Cristo, como homem, antes de ser ungido pelo Espírito Santo, ele não realizou nenhum milagre, nenhum sinal. Mas a partir de então ele começou. Foram 3 anos e meio de muitos milagres e sinais. Agora vejam. Fechando o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam direcionados para ele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabaste de ouvir. Eles não viram, eles apenas ouviram. Vocês vão ver a importância da pessoa não só ouvir, mas ver os sinais, as curas através de você. Esse é o ministério do Espírito Santo através de nós. Agora veja, todos falavam bem dele, se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: não é este o filho de José? Palavras de graça. Todo dia, todo sábado ele estava ali. Tinha mais ou menos uns 50 dias que ele não ia, porque passou com a dia no deserto. Todo sábado ele abria os pergaminhos. Mas nesse dia, quando ele falou, palavras de graça, palavras ungidas saíram da sua boca. Por quê? Porque o Espírito Santo tinha o revestido. Amém. Todos ficaram admirados. Porque palavras de graça, alguma coisa diferente aconteceu com ele. Amém, queridos? Agora vamos lá. Não é este o filho de José? Até ficaram desconfiados. Será ser ele mesmo o filho de José? Porque a palavra de graça sai da sua boca. Ele lhe disse: sem dúvida me direis esse provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua terra tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Ele passou primeiro em Cafarnaum. Eles ouviram falar, mensageiros chegaram lá, não tinha internet, não tinha televisão, mas alguém chegou e disse: olha, aquele Jesus, filho de José, está fazendo milagres em Cafarnaum. E ali eles ouviram, mas não viram. A importância, querido, de ver. Olha só, quando João Batista, quando Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, os discípulos de João Batista estavam lá. E foram falar a João na prisão. E João disse: pergunta a ele se ele é o Cristo ou se ele haverá de vir. Antes de Cristo fazer um grande discurso e dizer: João, eu sou seu primo, eu estava no ventre de Maria, minha mãe. Quando eu cheguei perto de Isabel, você se moveu no ventre. Não, foi o que Cristo fez. Na mesma hora, ele começou a dar vista aos cegos, curar os surdos, os mudos começaram a falar, ressuscitou mortos, libertou os leprosos, disse: vai a João e conta aquilo que você está vendo e ouvindo. Nós somos a geração, querido, que as pessoas não têm que simplesmente ouvir falar, mas tem que ver Jesus em você. Tem que ver os sinais se manifestarem através de você. Hoje Cristo não vai descer do céu para fazer, mas Cristo em vós é a esperança da glória de Deus. Cristo habitando em você, seus pés serão os pés de Cristo, suas mãos serão as mãos de Cristo.
Vamos continuar aqui. Ele diz: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, faze também aqui na tua terra tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Continuou ele: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Nesse momento isso era verdade. Vou mostrar a você daqui a pouco que quando eles viram os sinais, eles o receberam. Rossana é uma profeta, ela é bem recebida em Maceió. Amém? Você tem que ser bem recebido na sua casa, você tem que ser bem recebido na sua família. Agora a sua família não vai lhe receber bem por apenas ouvir, mas vai receber bem quando vê os sinais através de você. Amém. Aí ele disse isso. Por quê? Porque eles não tinham visto. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, de modo que em toda a terra houve grande fome. A nenhuma delas, porém, foi enviado Elias, senão uma viúva de Serepta de Sidom. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã sírio. Foi o que ele disse: até então, meu ministério era nessas 4 paredes, porque eu não tinha sido ungido. Mas agora que eu fui ungido, não tem limite para mim. Ele tocou isso para o judeu, como o judeu dava muita ênfase ao templo, o judeu pensava que Deus só se manifestava em Jerusalém, no templo, que disse: não, meu tempo de templo acabou. Eu agora não só vou para os judeus, mas vou para todos os povos. E ele mostrou que Deus agiu por todos os povos. A viúva de Serepta de Sidom, que não era judia, e também Naamã, o sírio. Não receberam a providência de Deus? Era isso que ele estava dizendo. Vamos lá. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Todas na sinagoga, ao ouvirem essas coisas, se encheram de ira. O judeu pensava que só era para ele. E levantando-se, expulsaram da cidade, e levaram até o cume, no monte em que a cidade deles estava construída, para de lá o jogarem. Mas, porém, passando pelo meio deles, retirou-se e desceu a Cafarnaum, cidade de Galileia, e os ensinava no sábado. Admiravam-se de seu ensino, porque falava com autoridade. Agora eu quero que você vá para João 2, 23. Vou mostrar que naquele momento Cristo não foi honrado como profeta, mas depois ele foi. João 2, 23. Olha só: estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos o que? Viram os sinais miraculosos que fazia e creram no seu nome. Veja, Jesus, porém, não confiava neles, pois a todos conhecia. Quem era? Aqueles mesmos que tentaram expulsá-lo de Nazaré, jogar monte abaixo. Ele não necessitava de que alguém lhe testificasse a respeito do homem, pois ele sabia o que havia no homem. Pronto, quando eles viram os sinais, eles creram. Onde é que está que eles receberam bem? Vai lá para 4:43. 2 dias depois desses acontecimentos, partiu dali para Galileia, para a terra dele. Ora, Jesus mesmo havia testificado que um profeta não tem honra na sua própria terra. Quando chegou a Galileia, os galileus o deram as boas-vindas. Por quê? Tinham visto todas as coisas que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa, a qual também tinham comparecido. Então o profeta tem que ser honrado na sua casa, desde que ele haja no poder de Deus. Amém, queridos? Então, primeiro eu trouxe Jesus como exemplo, como Cristo mudou o seu ministério, a ponto, quando ele foi ungido pelo Espírito, dele sair para curar as pessoas, para expulsar os demônios, para ressuscitar mortos, a partir da unção. E eu quero pedir para o irmão liberar um testemunho que uma irmã mandou para mim ontem. Escutem, por favor, prestem atenção. Dá para aumentar, irmão? Não aumenta mais, não? O meu filho, aos 6 anos de idade, ele foi diagnosticado com um tumor cerebral. É um astrocitoma. Então, assim, quando foi descoberto esse tumor, foi um susto. O mundo parece que estava desabando na minha cabeça. Então, assim, foi tudo muito rápido. Foi descoberto em uma sexta, eu levei para o pediatra falou que ele estava achando estranho o comportamento dele e me enviou
me encaminhou para um neurocirurgião, que foi no hospital do SESI, hoje Arthur Ramos, Dr. Rui Costa. Então, quando ele fez a ressonância lá, 5 horas depois, eu peguei o resultado e ele disse que meu filho estava com tumor cerebral e que teria que ter uma cirurgia rápida, assim, urgente. Daí então, isso foi uma sexta, eu só tinha segunda e terça-feira para agilizar tudo isso. E foi uma correria imensa. Mas, enfim, chegou o dia da cirurgia, meu filho foi feita a cirurgia, foram 6 horas de cirurgia. Para mim foram os piores momentos da minha vida, de espera, sem saber o que estava acontecendo lá dentro com meu filho. Tão pequeno e com tamanha dificuldade. Aí, depois de 6 horas, o médico saiu e falou que a cirurgia foi sucessiva. Aí começou o processo, né, da recuperação dele. Depois de 30 dias, ele teve que fazer radioterapia, foram 14 sessões de radioterapia, com mais 28 ciclos de quimioterapia, que foi uma quimioterapia oral, com um medicamento T-modal. E ele fez esse procedimento todinho e se recuperou. E fiquei fazendo sempre, anualmente, o acompanhamento com a médica, que o médico dele era Dr. Rui Costa. Então, todo ano eu ia, fazia ressonância e estava lá do mesmo jeito. O que acontece? Depois de 14 anos, esse tumor voltou a crescer. Daí, então, eu já mudei de médico, que foi Dr. Aldo Calaça, que hoje atende na Santa Casa de Misericórdia, e foi feita uma nova cirurgia. Nessa cirurgia, gente, foi mais, assim, agressiva, digamos assim, porque depois da cirurgia, o médico me falou que meu filho teria 3 meses de vida. E foi aí o meu desespero total. Aí eu sabia que o meu coração parecia que não ia aguentar, de tanta dor, Jesus. Mas eu me apeguei a Deus, todo maravilhoso, e meu filho fez a segunda cirurgia. E deu tudo certo. Mas aí ele falou que meu filho teria poucos dias de vida, né? E eu corri, eu orei ao Senhor nas madrugadas, Jesus, pedindo que o Senhor me desse uma luz, me desse um caminho, que não levasse o meu filho. Naquele momento, naquele total desespero, eu conheci uma amiga minha, uma vizinha minha, que ela falou pra mim assim: Francisca, domingo tem um pastor que ele vai ministrar e eu queria que você fosse. Aí meu coração encheu de alegria, gente. Rapidamente eu troquei minha roupa, vesti meu filho e fui para a igreja com ela. Mas eu ia com tanta alegria, com tanta certeza que Deus naquele momento ele ia curar o meu filho, que quando eu cheguei na igreja, quando eu coloquei o meu pé na igreja, eu disse: Senhor, eu vim aqui buscar a cura do meu filho. Aí eu me sentei na segunda fileira da cadeira lá na igreja e foi quando o pastor Saul entrou e deu boa noite e foi para lá pro púlpito. Aí, gente, meu coração palpitou e ele começou a ministrar. Aí ele falou assim: aqui tem uma mãe que veio à procura da cura do filho dela. Essa mãe está aí, levante por favor. Gente, eu não... Aí ele nem terminou de falar, eu já me pus em pé. E disse: sou eu, pastor, estou aqui. Ele: vem aqui, vem à frente. Eu fui à frente com meu filho. Quando eu cheguei lá, parecia que ai, Jesus, eu estava flutuando. Naquele momento, o pastor começou a orar pelo meu filho. E eu tinha certeza que o meu filho estava sendo curado. Então ele orou e disse: vai para casa, mãe. Vai para casa e fica sossegada que teu filho foi curado. Cheguei em casa de alegria. Aí eu botei o meu joelho no chão e agradeci a ele: Senhor, muito obrigada. Isso, o médico me deu 3 meses de vida para o meu filho. Aí passaram-se 3 meses, passaram 6 meses e chegou 1 ano. Com 1 ano eu teria que fazer outra revisão do meu filho. Daí então eu fui fazer a revisão e o médico me deu o resultado. Quando ele deu o resultado, eu já tinha mudado de médica, porque era uma neuropediatra que é doutora Suzana Marinho, na Santa Casa.
Ela colocou lá o exame, olhou e disse: mãe, não estou entendendo. Aqui eu não vejo nada, não vejo mais tumor, não vejo nada. Eu disse: doutora Suzana, a senhora tem certeza? Ela disse: tenho certeza, mãe. Veja aqui comigo. Começou a me mostrar. Gente, eu saí daquela Santa Casa, inquietei todo mundo, dando glória a Deus e dizendo: meu filho foi curado de um câncer que o médico deu 3 meses de vida. E meu filho está aqui. Está aqui hoje com 31 anos de idade. E louvando ao Senhor, dando glória a Deus pela vida dele. Aí então, gente, quando foi ano passado, com toda a revisão que eu faço todos os anos, eu fiz a revisão dele e o médico achou que tinha alguma coisa irregular. Fiquei apavorada naquela sala. Eu disse: doutor, o que foi que deu irregular? Ele disse: dona Francisca, aqui no exame eu estou vendo que a parte cística, ela aumentou um pouquinho. Aí ela suspendeu, acho que ela não aguentou, emocionada. Quando ela me contou, tinha mais de 5 anos que eu não falava com ela. Todo ano ela mandava esse exame para mim de revisão, não mandou mais. Me deu uma vontade essa semana tão grande de procurar essa mulher, eu não sabia onde ela estava, consegui nas redes sociais. Aí ela me contou desse problema. Eu disse: não quero que a senhora esconda nada, conte o testemunho todo. Eu acho que quando ela chegou nessa fase, ela não aguentou de emoção. Ela botou assim: pastor, os exames, que eu queria os exames antigos. Ela já tinha feito um testemunho antes, que ela mostrava o exame antigo, o atual, estão nessa casa, os antigos. O tumor não voltou. Eu perguntei se o tumor tinha voltado. O tumor não voltou. A parte cística, que é líquida, que aumentou. E precisa ser retirada para não contrair o cérebro. E ele não correr o risco de perder a visão. E aquilo que eu falei com vocês, da importância do Espírito Santo habitar em nós para conservar nosso corpo sarado. Eu comecei a conversar com ela, está ali, e eu perguntei se ele está congregando. Ela disse que não, que ele nunca congregou. Ele é um menino bom e tudo. Então eu disse que quero falar com eles antes dele ir para essa cirurgia. Estou marcando essa semana que eu quero orar por ele, e eu creio que esse líquido vai desaparecer, amém? Mas por que eu quis mostrar isso a vocês? Porque, querido, quando ele tinha 14 anos, o câncer voltou, ele operou e o médico deu 90 dias de vida, 3 meses de vida. Eu orei por ele quando ela foi para aquela igreja, e ele já está com 31, já se passaram 17 anos. A primeira e a última palavra é do Senhor. Agora o que eu quero dizer a você, que para isso Deus nos levantou, para desfazer as obras de Satanás. Então, não é Saul. Marcos diz que esses nós acompanham os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, farão as línguas, pegarão serpentes, se beberem coisa mortífera, não vos causará dano algum, imporão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Basta você crer que há um poder em você que pode curar os enfermos. Quero que você abra comigo aí em Efésios 1:17. Olha. Paulo diz assim, 17:18: não cesse de dar graças a Deus por vós nas minhas orações, para que o Pai nosso Jesus Cristo, o Rei da Glória, conceda no teu entendimento espírito de sabedoria e revelação. Aí Paulo disse: oro também para que sejam abertos os olhos do entendimento, para que você possa compreender. Paulo orou para que a igreja compreendesse 3 coisas. Primeira, a sua vocação. Segundo, a sua grandiosa herança nos santos. E terceiro, a suprema grandeza do seu poder para que cremos. Primeira característica desse poder. Segundo, a operação. Segunda característica, segunda operação da força do seu poder. Terceira característica, força. Quarta, poder. Veja aí. O outro, por favor, o outro versículo. Primeiro, riqueza, herança. O seguinte, 19. Para que o qual surpreende do seu poder para com os que cremos. Esse primeiro poder, quando você crê em Jesus, você recebe uma pequena porção de fé. Esse primeiro poder se chama dínamos ou dinamite, ou um poder em depósito. Então, todos nós, querido, temos um poder em depósito. Eu costumo comparar nós, seres humanos, como um fio. Aqui você não está vendo os fios, você não está vendo, mas tem fio aqui embutido, que é que faz com que essa lâmpada acenda.
Então, se eu pegar um fio aqui, soltar e descascar e disser, recebe R$100 quem pegar, ninguém pega. Porque sabe que esse fio está energizado. Assim somos nós. Nós temos uma energia, um poder em depósito dentro de nós. Esse poder é o poder de Deus. Poder de Deus. Aí, olha só, segundo a eficácia ou operação. Essa palavra eficácia ou operação quer dizer que esse poder que está em nós em depósito, ele é um poder energia, é um poder dinâmico, pronto para se manifestar. Aqui está o fio, aqui está a lâmpada, está tudo apagado. Quando você aperta no interruptor, tudo acende. Então, esse é o poder que está em nós. Esse poder se move em quê? Num interruptor, que eu creio que eu vou ministrar domingo que vem, que se chama o nome de Jesus. Amém. Quando você fala esse nome, esse poder que está em depósito, que esse poder está pronto para se manifestar, que esse poder energia, ele está em movimento. Quando você fala no Jesus, ele age. Aí ocorre o quê? Força. Terceira característica, da força. Quando esse poder age, ele exerce influência, ele domina, ele subjuga o poder do mal. Quando eu orei por aquele jovem com câncer, com 3 meses de vida, o poder que estava em mim em depósito, entrou em operação, entrou no corpo dele, o reino do câncer saiu, o reino de Deus entrou e ele foi curado. Esse é o processo. Você tem que crer nisso, querido. Não é seu, não é sua a responsabilidade. Você já orou por outras pessoas com câncer? Já. Foram curadas, outras não. Mas não é minha responsabilidade. Eu não tenho poder para curar ninguém. Se fosse assim, um médico, diante da primeira pessoa que morresse numa quimioterapia ou radioterapia, o médico largava a medicina. Não! Ele não tem poder para curar ninguém. O poder para curar, naturalmente falando, está nos remédios. Se um corpo não reagir aos remédios, o médico nada pode fazer. Nós oramos em nome de Jesus. Se eu orar em nome de Saul, nenhuma febre sai. Mas eu oro em nome de Jesus. Por que não foi curado? Não cabe a mim questionar. Veja só, segunda operação da força do seu poder, está ali. A quarta característica do poder é um poder delegado, é um poder doado para uma missão. Quando você ora, primeira característica, poder para que cremos em depósito. Segunda, eficácia ou operação, poder, energia e movimento. Terceiro, da força. Quando você ora, exerce influência, domínio do seu poder, um poder doado e delegado. O poder não é seu, o poder é de Deus. Quem tem menos importância aqui é o fio. Está até embutido, ninguém vê. A mesma coisa somos nós, querido. Nós somos apenas o canal para o poder se manifestar. Não é Saul, nenhum mérito de Saul por esse jovem estar vivo, nenhum, zero. Saul é apenas o instrumento. Se você está num lugar que não foi paga a conta de energia, querido, por mais que você aperte o interruptor, não vai acender. Por quê? Porque a fonte está na equatorial. A fonte está no céu. Você só precisa estar ligado com ele. Abra aí, por favor, Salmo 103, 19. Salmo 103, 19. No céu o Senhor estabeleceu o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. O trono está no céu, a fonte é do trono, e o reino somos nós. Aonde a gente chegar, a gente vai dominar. Queridos, lá em Lucas, no capítulo 10, bota aí Lucas 10, 9, por favor. Lucas 10, quando Jesus deu poder e autoridade aos discípulos para curar todos os tipos de enfermidades e doenças, e sobre todos os demônios. Eu não vou explicar agora poder e autoridade, porque não dá tempo. Diz que ele falou a eles, Lucas 10, 9, ó, curai os enfermos que nela houver e anunciar-lhes a vocês chegou o reino de Deus. O original fala, é chegado a vós o reino de Deus. Cristo não estava com ele. Cristo levantou de 2 em 2, 70. Mas Cristo disse, quando você chegar numa casa e orar e a pessoa for curada, diga, o reino das trevas saiu do seu corpo e no seu corpo chegou o reino de Deus. Amém. Abra aí, por favor, Mateus 12, 28. Em Mateus 12, querido,
Cristo chega diante de um homem que tem um espírito de mudez e de cegueira. Cristo expulsa, aquele homem começa a falar e enxergar. Aí disseram, o profeta, Jesus chegou, o povo começou a glorificar. Aí os fariseus disseram, não, ele expulsou esse demônio pelo espírito de Beelzebu. Aí Cristo diz, um reino não subsiste contra ele. Satanás foi contra Satanás, Satanás não ficará de pé. Aí Cristo diz, se eu expulsei esse demônio pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Se eu expulsei esse demônio pelo Espírito de Deus, chegou até ele o reino de Deus. Quando é que chega o reino de Deus, querido? O reino de Deus chega quando a vontade de Deus é estabelecida. O reino de Deus é a maneira de Deus ser e fazer as coisas. Deus vai se manifestar e Deus vai fazer as coisas através de mim e de você. Cristo em vós é a esperança da glória de Deus. Jesus não vai mais voltar para fazer nada na terra. Você é que carrega o Espírito Santo. Tudo é através do Espírito Santo, o qual você é o templo onde ele habita. Quando eu ministrei domingo passado, eu falei aquela passagem lá em Atos 28. Quando a serpente picou Paulo, e Paulo jogou a víbora, porque Paulo sabia que habitava nele, Paulo sabia que o Espírito Santo que habitava nele manteria o seu corpo curado. Mas quando eles pensaram que Paulo era um homicida, disse, livrou-se do naufrágio, mas não livrou do juízo da morte, quando eles viram que Paulo não inchou e não morreu, eles começaram a dizer que Paulo era um Deus, ou seja, ele é de carne e osso como nós, mas internamente há um poder nele que não é igual ao nosso, porque se a víbora tivesse picado um de nós, estava morto, e ele não teve nada. Nesse momento, estava o pai de Públio, que era o chefe daquela ilha, com difteria e com febre, trouxeram para Paulo orar. Paulo impôs as mãos, ele foi curado. Chamaram todos na ilha que estavam doentes. Paulo impôs as mãos e todos foram curados. O mesmo poder que há no seu corpo para manter você livre de qualquer doença, ele está no teu corpo, para você impor as mãos e as pessoas serem curadas. Amém. O mesmo poder, querido. Veja aí, por gentileza, Mateus 11:12. Diz que do tempo de João Batista até o dia de hoje, o reino de Deus é tomado pela força. Aquele que assim proceder, se apoderará dele. Então o reino de Deus é tomado pela força. Quem é essa força? O poder do Espírito que habita em você. Queridos, bota aí por favor Lucas 17:20. Perguntaram a Jesus aonde estava o reino de Deus. 17, 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência. 21 agora. Nem dirão ele aqui ou lá está. O reino de Deus está o quê? Dentro de vós. Aonde você chegar, o reino de Deus chegou. Aonde você chegar, o reino das trevas tem que sair. A luz sempre vencerá as trevas, querido. Você pode entrar numa casa, está tudo escuro. Se você acender um fósforo, a luz venceu. Você é luz. O que nós precisamos, querido, é crer e ser ousados para agir. Eu vou dizer uma coisa, eu vou orar por esse garoto e ele não vai operar, o líquido vai desaparecer. Amém? E eu vou dizer a ele que é necessário que ele pelo menos congregue, que ele é um menino bom, ela diz que ele não vai para a festa, não sai, mas é necessário que ele tenha uma convivência com a palavra para que não aconteça isso de novo. Tem 17 anos. Não estou dizendo, querido, que isso é uma premissa, não. Tem pessoas aí que são pessoas íntegras, cheias de Deus, pessoas que são exemplo para a gente e ficam doentes e partem. Isso aí só Deus sabe, eu não sei porquê, amém? Não cabe a nós questionarmos, mas cabe a nós nos preservarmos. A gente sabe qual o caminho para nos manter preservados. E aí cabe a nós cuidar de cada um de nós, amém, querido? Vamos lá para Apocalipse no capítulo 1. Vamos ver quem é o reino de Deus. Nós somos reino de Deus. É o ministério do Espírito Santo através de nós. Apocalipse 1, eu acho que é versículo 5 a 6. Não, antes vá lá para João 3, lembrei. Nicodemos, que era um
um mestre, né, muito conhecido em Israel. Ele foi de noite ter com Jesus e ele disse: mestre, chamou Cristo de mestre, eu sei que tu és da parte de Deus, porque ninguém pode realizar os sinais que tu realizas se Deus não for contigo. Veja, Nicodemos era um mestre. Naturalmente falando, eu pesquisei, Nicodemos era mais famoso que Jesus como mestre na doutrina, mas Nicodemos, ele ensinava a letra e ali parava. Cristo ensinava a letra e a letra era vivificada pelo poder do Espírito. Cristo chegou um dia de sábado na sinagoga e disse: é lícito curar no sábado. Tinha um homem com a mão ressequida. Ele disse: mão endireita. E quando a mão endireitou, ele disse: precisa dizer mais alguma coisa? Se é lícito ou não? Precisa dizer mais alguma coisa? Não estão vendo? Ele disse: hipócrita, qual de vocês, um bezerro, sei lá, cai numa cova dia de sábado e vocês não vão buscar? Quanto mais esse homem que estava preso por Satanás. Então Cristo, ele não debatia a letra, Cristo demonstrava o poder da letra, o poder da palavra. A Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica a letra. É o Espírito Santo que dá vida à palavra, querido. Então, o que aconteceu? Aí Cristo disse: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Tudo é reino, querido. Tudo que Cristo fala a respeito do reino. Nicodemos disse: como é que eu posso, grande como eu estou, voltar para o ventre da mãe, minha mãe nascer de novo? Aí Cristo disse: se você não nascer da água e do Espírito, ou seja, não nascer da palavra e do revestimento de poder, você não pode entrar no reino de Deus. A diferença entre mim e você, Nicodemos, é que eu posso ver o reino. Eu posso não só ministrar a palavra, mas eu imponho as mãos e o reino se manifesta. A pessoa é curada. A diferença, Nicodemos, é que eu não só posso ver, mas eu posso desfrutar dele. Eu acho que foi aqui que eu ministrei, que eu contei que quando eu estava fazendo faculdade em Recife, você tem uma ideia, quando eu ficava para a noite, eu adiantei o curso, quando eu ficava de manhã para a noite, meu almoço era 2 pipoca-bocos e uma coca, porque pipoca-bocos incha. Meu pai me mantinha em Recife, mas meu pai me mantinha com dinheiro regrado, e minha irmã fazia obstetrícia em Campina Grande, então eu não queria apertar muito meu pai vendeu o terreno para me manter lá. Meu pai foi um homem maravilhoso, e quando eu cheguei de frente ao Recife Mar Hotel, eu vi aquele parque aquático no ônibus. Eu disse: um dia eu me hospedo aqui, eu com 18 anos de idade. Quando foi, sei lá, uns 10 anos, 15 anos depois, Letícia não era nem nascido, uns 20 anos depois, o tio que eu morei lá em Recife teve infarto, estava hospitalizado. Aí eu fui reservar um hotel, não lembrava de nada, peguei o cartão, reservei o Recife Mar Hotel, fui com minha família. Quando eu cheguei lá no Recife Mar Hotel, não tinha vaga, estava tendo um concurso em Recife. Aí disse: senhor, não tem vaga. Eu digo: eu paguei no cartão há mais de 15 dias. A mulher disse: aguarda aí. Eu aguardei, passei 1 hora com os meninos vendo a piscina e nada, já estava cansado. Digo: olha, vim visitar meu tio, preciso tomar banho, preciso ir para o hospital. Aí ela disse: senhor, não tem vaga. Eu digo: mas eu paguei há mais de 15 dias, vocês têm que providenciar uma vaga. Vai para lá, vai para cá. Depois de 15 minutos a mulher me chama. Quando ela me chama, ela diz: senhor, o senhor vai ficar na suíte presidencial, sem pagar R$1 a mais. Querido, eu pesquisei um dia desse, está R$8.500 a suíte presidencial do Recife Mar Hotel, R$8.500. Eu passei lá 3 dias. Sabe o que aconteceu? Quando eu cheguei, o elevador para dentro, tem um elevador exclusivo, é tão grande que é do tamanho disso aqui. Eu levei uma bola para os meninos jogarem bola na praia, os meninos jogavam era dentro da suíte. O meu quarto tinha uma banheira de hidromassagem, nunca eu tinha usado. Fui na farmácia pertinho, comprei um sabão, voltei lá, os meninos pulavam, mergulhavam, fazia de piscina os meninos. E eu, com minha esposa lá, de repente, eu não lembrava de nada, querido. Eu fui para a janela, um janelão bonito, foi ver a praia. Quando eu fui para a janela, eu vi o quê? Aquele ponto de ônibus, que eu disse: um dia eu me hospedo aqui. Comecei a chorar. Deus disse: eu lhe coloquei na suíte presidencial para saber que fui eu que lhe trouxe, não foi o suor do seu braço, não. Então é isso que fala o Jesus. Se você não nascer da água do Espírito, você não pode entrar no reino, você não pode desfrutar de tudo que o reino tem para você, Nicodemos.
E aí, querido, em Apocalipse 1, isso, Apocalipse 1, por favor, acho que é versículo 7, diz que nós somos comprados pelo sangue de Jesus e nós somos feitos reino e sacerdote. Então, eu sou reino e você é reino. Apocalipse 1, a partir do versículo 5, vê se é isso aí. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunho, primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Quem foi liberto aqui? Amém. Diga, esse versículo está falando de mim. Versículo seguinte. E nos constituiu o quê? Reino. Você é o quê? Reino. Não sou eu que estou falando, é a tua Bíblia. Amém. Aonde você chegar, o reino de Deus chegou. E onde o reino de Deus chega, ele chega com todo o seu potencial, com todo o seu poder, com toda a sua provisão. No reino de Deus não falta nada, querido. No reino de Deus tudo é abundância. Agora veja Apocalipse 5, versículo 9, por favor. Apocalipse 5, 9. E entoava um novo canto, dizendo, digno de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo, nação, verbo da vida, praia. Você está aqui. Versículo seguinte. E para o nosso Deus os constituíste o quê? Reino e reinarão o quê? Querido, eu tinha lido esse versículo várias vezes. Eu lia reinarão na terra, não é na terra, é sobre, acima de, em posição superior. Aqui, ó, miséria é da terra, doença é da terra, enfermidade é da terra. Você está acima de, em posição superior, sobre a terra. Reinar, querido, é governar uma terra como rei, é subjugar, exercer influência, dominar. Você foi feito para dominar as coisas da terra. Doença da terra, enfermidade da terra, você foi feito para dominar, exercer influência, governar. Miséria é da terra, você foi feito para dominar e governar. Não importa como esteja o Brasil pode estar em crise, você está em Cristo. Você está em Cristo. O meu Deus, segundo sua riqueza e glória, há de supriu todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Eu já fui abençoado com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então eu sou reino. Vá para Romanos 14, 17, por favor. Onde tiver reino, você vai dizer o seu nome. Vamos fazer um exercício. Diga, olha, porque o reino de Deus, diga, porque Saul, 1, 2, 3, diga seu nome. Porque Saul não é comida nem bebida, mas Saul é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aonde você chegar, justiça de Deus chegou. Aonde você chegar, a paz de Deus chegou. Aonde você chegar, a alegria de Deus chegou. Você não está alegre, você é alegre. Independente da circunstância, você é alegre. Você não está à justiça, você é a justiça. Você não está em paz, você é a própria paz. Por gentileza, 1 Coríntios 4, 20. Eita, desculpe. 1 Coríntios 4, 20. Porque o reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. Diga, eu não sou apenas palavra, como Nicodemos, mas eu sou poder de Deus, como Jesus. Nicodemos só tinha palavra, Jesus tinha o poder da palavra em disposição. Abra aí, por favor, Romanos 5,17. Romanos 5,17. Se pela ofensa de um Adão e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Quem recebeu aqui? Aí, ó, a consequência. Olha a consequência. Reinarão o quê? Em vida
por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Outra versão diz: reinarão como rei em vida. Você foi feito para reinar em vida, querido. Amém? Aleluia. Eu quero que você vá comigo lá para Lucas, no capítulo 6, ou é 7? Acho que é 6, 7. Lucas 7. Veja a parte que fala sobre a viúva de Naim. Lucas 7. Já estou encerrando. Lucas 7, quem achou aí? Qual é o versículo? 11, Lucas 7, 11, bota aí, amado. Se você vê Lucas 7, isso. Olha, vinha uma numerosa multidão com Jesus, se você ler os versículos anteriores, vindo de Cafarnaum. E essa multidão com Jesus estava animada, alegre. Por quê? Porque estava acompanhando os sinais, os milagres que Cristo fazia. E essa multidão alegre se encontrou com a multidão triste no enterro do filho da viúva Naim. Versículo seguinte: como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. Ela ia ser esmolé. Uma viúva sem filho em Israel era esmolé, era como maldita. E grande multidão da cidade ia com ela. E uma grande multidão no enterro triste, e uma grande multidão triste se uniu com o quê? Com a grande multidão alegre, que Cristo vinha de Cafarnaum fazendo milagres. Veja o que é que prevalece. Continue. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Continue. Chegando-se, tocou o esquife e parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus restituiu a sua mãe. Continue aí. Todos, a multidão triste e a multidão alegre, todos ficaram o quê? Possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Quando Cristo chegou, a alegria chegou. Se você vê, quando Cristo, os discípulos estão com medo dos romanos, porque Cristo foi crucificado, quando Cristo vem com o corpo glorificado, que ele entra sobre aquelas paredes, o que é que ele diz? Paz seja convosco. Paz chegou. Cristo era o único que tinha paz naquele momento, porque ele era o único que estava possuído pelo Espírito. Paz chegou, paz seja convosco. Quando trouxeram uma mulher adúltera, tinham pego em flagrante adultério para Jesus, e disseram: na lei diz que tem que ser apedrejado. O que é que o Senhor diz? Cristo sentou na areia, começou a desenhar, escrever, e disse: aquele que não cometeu pecado, atire a primeira pedra. Cristo como justiça. Por quê? Diz os estudiosos que aquela mulher adulterou com um fariseu, e eles não trouxeram o homem, era para ser apedrejado o homem e a mulher. Eles já estavam descumprindo a lei, já estavam em pecado. Todos saíram do mais velho ao menor. Ele disse: mulher, cadê os seus acusadores? Se foram, Senhor, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Cristo como justiça. Mas eu quero, continue aí, querido, em Lucas 7. Quero continuar. Certo, continue. 18. Todas essas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, continue, enviou-os ao Senhor para perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Continue. Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou esperaremos outro? Pode continuar. Na mesma hora curou Jesus muitos de moléstia e de flagelos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Continue. Então Jesus lhe respondeu: ide anunciar a João o quê? O que vistes e... Você tem que ser um ministro que as pessoas têm que ver o poder de Deus através de você. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anunciar-lhes o Evangelho. Continue.
E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Cristo lança uma exortação para João Batista. E bem-aventurado é aquele que não desconfiar de mim. Continue, depois ele exalta. Tendo-se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saíste a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Continue. Que saíste a ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo, assistem nos palácios reis. Continue, eu tenho 30 segundos, vai. Sim, que saíste a ver? Um profeta? Sim, eu vos digo muito mais que profeta. Continue. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio diante de tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Vá, continue. Eu vos digo, entre os nascidos de mulher, aí estava Davi, Abraão, estava José, estava quem mais que você quer colocar aí? Davi, Abraão, José, Noé. Do nascido de mulher, ninguém é maior ou igual a João Batista. Mas quem? Quem está no reino de Deus aqui? O menor no reino de Deus é o quê? Maior do que ele. Porque você carrega o reino de Deus dentro de você. Você carrega. Eles não carregavam o reino de Deus dentro dele. Você carrega. Se você se converter hoje, você para Deus é maior do que Davi, maior do que Abraão. É a Bíblia. Quem disse não foi Saul. Quem disse foi Jesus. Qualquer coisa vai ter com ele. Marca uma sessão com ele e discuta com ele. Marca uma sessão aí, um online. Quem disse foi Jesus. Por quê, querido? Porque nós somos filhos. Nós somos filhos. Eu costumo dizer, se meu filho João Mateus, se eu tivesse uma grande empresa e botasse João Mateus para ele aprender, eu digo: Mateus, olha, você vai começar como carregador, você vai descarregar caminhão, a empresa é do seu pai, mas eu quero que você aprenda todas as etapas que eu aprendi. Pronto, e o gerente é o Daniel, um exemplo. Aí João Mateus vai, entra no meu escritório, está Daniel, eu e João Mateus. Entra no escritório, João Mateus senta no sofá do escritório, bota o sapato em cima, abre o frigobar, pega o refrigerante e toma, coisa que o gerente não tem essa liberdade. Por quê? Porque João Mateus é filho, é herdeiro. Está entendendo? A diferença é essa. Nós somos o quê? Herdeiros. Nós somos herdeiros. Vá para João 1, eu acho que é 17, ou é 15, João 1, volto para o 15, 14, 13, isso, 12, 11, veio para os que eram seus, judeus, e os seus não receberam, o 12 agora, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o quê? O poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Versículo seguinte: os quais não nasceram do sangue, ou seja, do parto natural ou cesariano, nem da vontade da carne, nem do relacionamento entre uma mulher, nem da vontade do homem. A Bíblia já previa o profeta e o clone. Mas do Espírito de Deus. Você nasceu do Espírito de Deus. Por isso que você é maior do que João Batista. Queridos, eu vou encerrar com isso. Eliseu chegou para Elias e disse que queria a porção dobrada da unção. Elias disse: se você ficar atento quando eu subir e você ficar com a minha estola, com a minha capa, você terá a unção dobrada. Elias realizou 7 milagres. Eliseu realizou quanto? Tarefinha para casa, 14. Por quê? Porque é o dobro de 7. Quando Eliseu chegou em 14, acabou. Você não tem a unção de Elias. Você tem a unção de Cristo. Amém. Onde é que está isso? Abra aí, por favor. Vá para 1 João 2,20. 1 João 2,20. Vós tem a unção que vem do Santo, e todos têm de conhecimento. 27.
O 27 agora. 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tem necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é o que? Verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Vá para João capítulo 17, João 17, acho que é 15, vai encerrar. João 17, 15. Não, 18, 16. 17. 18. 19. Deixa eu ver aqui, para andar rápido. É quando ele ora por a gente, não só pelos discípulos. Tem um marcado aqui. É qual? 20. João 20, vamos ver. Obrigado, Daniel. 17 e 20. João 17 e 20. É a última oração de Jesus. Não rogo somente por estes, os discípulos. Este é um pronome demonstrativo. Estavam lá os discípulos. Mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Quem foi que veio a crer em Jesus? Diga: Cristo orou por mim. Olha lá, verso 21. A fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Versículo seguinte agora, essa é a chave. Eu lhes tenho transmitido, ou eu lhes dei, a versão original, a glória que tu me deste. Glória, unção e poder e espírito é a mesma coisa. Quando Cristo orou por nós, ele disse: eu lhes dei a unção que tu me deste. A unção, querido, de Eliseu chegou a 14 milagres. Bota aí o último versículo de João. Nós temos a unção de Cristo. O último versículo de João. O último versículo do livro de João. Para eu encerrar. Eu lhes fiz conhecer o teu nome. Não. Nesse não. O último versículo de João, do livro de João. Não sei qual é o capítulo. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Essa é a unção que você tem. Ela não para em 14 milagres. Essa é a unção que você tem. A unção de Cristo. Aonde você sair, a unção de Deus sai. Você carrega a unção, você carrega o reino. Vem cá, irmão Nogueira, por favor. Irmão Nogueira é de feira. Quando eu estava ali com o Geraldo, ele me contou algo que eu nem lembrava, que aconteceu com ele, uma vez que eu fui para a feira. Querido, eu estava indo para a feira com o Christian, e eu tinha saído 11 horas da manhã, lá começava de 7 horas o culto, eu fui voando no carro. Quando eu cheguei na divisa de Bahia e Sergipe, Alagoas e Sergipe, uma carreta, saiu o nome que dá, a lona, e da carreta, do tamanho desse quadrado, saíram uns negócios redondos, parecendo navalha, não sei o que era aquilo, no asfalto. Eu comecei a desviar na velocidade que eu vinha, quebrou o símbolo da Nissan, quebrou o para-choque, bateu no capô, e para misericórdia de Deus, nenhum pegou no para-brisa em mim e o Cristo, porque o que o diabo queria era matar a gente. Quando eu parei na frente, que eu vi o estrago, eu digo: eu vou parar, vou esperar o caminhão chegar, para o cara me ressarcir, mas o caminhão foi para o outro lado, que eu não sei para onde. Chegamos em feira. Quando chegamos em feira, querido, levaram uma mulher rebocada, uma irmã da Assembleia de Deus, que há 18 anos não andava. Ele estava lá no dia, mas não é isso que ele vai falar. No dia na hora que eu orei por aquela mulher, eu mandei segurar e soltar. A bichinha caiu, eu cheguei com dó. Quando eu soltei, ela caiu, meu irmão, no chão. Eu digo: me perdoa, irmã, levanta ela de novo. Quando levantaram de novo, que eu orei, eu disse: ande agora. Ela saiu andando, depois de 18 anos. Aquela irmã queria ir para casa a pé, morava a 4 quilômetros, foi de carona, porque disse que tinha 18 anos que não andava, queria andar, mas já era tarde da noite. O pastor Marco teve que ir no carro convencê-la para ela ir de carona. E quando chegar na sua casa, a senhora fica andando no quarteirão até amanhecer, mas vá de carro, porque é muito perigoso.
E ele estava lá e me contou que Jesus curou o corpo dele. Eu nem lembrava. Porque, querido, não sou eu que faço, quem faz é o Senhor. Diga aí, querido. Tem um microfone? Primeiro, irmão, e muito importante, nós vimos aquele depoimento ali, começou com o quê? Com a expectativa dela. Ela foi com a expectativa, a igreja, e a fé foi quem fez curar. Então, o que aconteceu? O evangelista Saul ia para a feira, e o pastor disse, olha, vai vir o evangelista, e vai ser um domingo de cura. Então, a gente, nas comunidades, fôssemos levar as pessoas que realmente tinham desejo por cura. E uma das pessoas, evidentemente, era eu, mas não vou dizer o motivo, né? Então, a gente começou, gerou-se aquela expectativa, a igreja realmente naquele dia estava muito cheia pela expectativa disso. E eu tinha um problema sério, e eu disse, bom, vai a minha oportunidade, né? Eu tinha essa perna direita 2 centímetros menor, 2 dedos. E também eu estava com uma fissura no pé, que eu não conseguia mais calçar sapato. Eu ia trabalhar, tirava o sapato e botava um chinelo. Ficava com um pé com o sapato e o outro de chinelo. Não aguentava mais andar. E eu disse, vai ser o dia da minha cura. E gerou aquela expectativa. Então, no dia que o pastor esteve lá, eu fui inclusive nós brincamos com os irmãos, disse, não, eu vou ser o primeiro, outro não, eu vou ser o primeiro. Não, todos vão ser curados, mas eu vou ser o primeiro. Então, sentamos à frente. E o médico anteriormente já tinha dito que era para eu providenciar uma palmilha de 2 centímetros para poder andar até ele fazer o processo para fazer a cirurgia, para poder colar o osso, né? Então, a expectativa era muito grande. Então, no dia eu sentei aí à frente, eu me lembro. Era no lado, a igreja era nessa direção de lá, eu sentei no lado de cá. Aí o pastor perguntou qual era o problema, eu disse que era a perna menor e estava com essa fissura. Então ele segurou minha perna e pediu, cresce, cresce, e a gente viu a perna crescendo. Eu até filmei, crescendo, assim, os 2 centímetros, crescendo a perna, e o milagre aconteceu ali. Na semana seguinte, aí eu vim para Maceió, que minha esposa estava aqui, aí eu fiz o quê? Coloquei um tênis, fui correr na praia, 4 quilômetros filmando, que eu estava bom e não tinha mais problema, até hoje, meu irmão. Não tenho mais nenhum problema na perna. As minhas calças eu mandava fazer sempre com 2, a bainha era uma maior, outra menor. Depois tive que refazer tudo, né, para voltar ao normal. E eu estou aqui normal, contando esse testemunho aqui, vivo. Amém. Deus é bom, amém, queridos? Agora, Saul não tem poder para fazer nada. O poder está no nome de Jesus. Eu creio que eu vou ministrar domingo sobre o poder desse nome, amém, queridos? Então, assim, foi maravilhoso. Eu nem lembrava, lhe confesso, que isso aconteceu com o irmão Nogueira, nem lembrava. Mas é o que eu falei, se os sinais que já aconteceram através da minha vida, através da sua, é porque você não lembra. Com certeza já passaram de 14. Com certeza. O Eliseu ficou em 14, amém? Mas nós temos a unção de Cristo. A unção de Cristo, os livros do mundo todo não podem conter, se fosse divulgado. Essa é a unção que nós carregamos. Por isso que ele disse que o menor no reino de Deus é maior do que qualquer um da antiga aliança. Amém? Vamos ficar em pé, queridos? Por favor, o grupo de música. Aleluia. Se você estiver aqui com algum tipo de enfermidade, vem aqui à frente que eu quero orar por você. Você viu que Deus deu uma palavra de conhecimento àquela senhora. Quando eu falei, tem alguma mãe aqui que trouxe o filho para ser curado? Eu não sabia que ela tinha levado o filho. Ali é uma palavra de conhecimento. Eu creio que no último dia que eu for ministrar, eu vou ministrar
para mim, o melhor livro sobre cura. Ele pode não ser tão profundo, mas ele nos coloca na visão. 7 coisas que você deve saber a respeito de cura divina. Eu creio que eu vou ministrar no último domingo. Vou falar sobre o nome de Jesus no terceiro domingo. Por quê? Uma das coisas que ele fala, querido, é isso. A cura pode vir pela iniciativa da parte, como vocês estão vindo aqui para frente, como a cura pode vir pela iniciativa de Cristo, através de uma palavra de conhecimento, naquela passagem que quem pulasse, caísse primeiro na água, o anjo movia a água e era curado. Ali era a iniciativa de Deus. Então, às vezes, Deus me usa numa palavra de conhecimento, e às vezes você vem à frente e porque você crê, você vai receber. Amém? Porque os sinais seguirão aos que crerem. Então, lembro. Amém. Amém. Ele disse que semana passada eu orei por um primo dele que estava com câncer no intestino. Estava na UTI, não era, irmão? E ele teve alta ontem, amém? Então, querido, não tem distância. Onde era que seu primo estava? Qual era o estado? Qual era o estado que ele estava? A cidade. São Bernardo do Campo, São Paulo. Estava o quê? No hospital no Morumbi. Veja a distância daqui para o Morumbi, hospital. 2.500 quilômetros, mas não tem distância para a unção. A unção despedaça todo o jugo, querido. Basta você crer, determinar no poder do nome de Jesus e vai acontecer. Quer ver uma coisa que eu devo falar domingo? Muita gente diz, baseado em João 14:12, que nós poderemos realizar sinais maiores que Jesus e milagres. Como eu posso realizar milagres maiores do que ele se eu realizo em nome dele? Me diga. Tudo acontece só em nome dele. O desembargador que eu trabalho, nós que fazemos as minutas de acórdão. Quantas? Quase 100%. 99%. Mas a assinatura é de quem? Dele. Então quem é que fez? Ele. Como é que eu posso realizar maiores milagres que Jesus se eu realizo em nome dele? Amém? Já pensaram nisso? Com todo respeito, eu já vi pessoas ensinando no Rema isso. Ah, você pode realizar maiores sinais que Jesus. Pode não, querido. É em nome dele. Se não for em nome dele, nada acontece. Amém? O nome dele é que deve ser reverenciado. Você tem o quê? Tem a minha neta que está internada com travou, tem 10 meses. 10 meses de vida? Alguém quer mais oração para... Tá, daqui a pouquinho, viu? Sua amiga também, né? Então quem quiser oração para amigo, parente, aí fica aqui com eles, tá? Você é o que, querido? Amanhã eu vou fazer uma cirurgia de hérnia. Certo, bota a mão, por favor. Eu creio que Deus vai operar e não vai precisar. Pai, em nome de Jesus, na autoridade, no nome de todo nome, eu repreendo agora todas as 2 hérnias e declaro que desmanche na autoridade do nome de Jesus.
agachar dói. E eles estalam, como se estivesse solto. Então o fabricante está aqui para colocar no lugar. Amém? Se você for ousado, você será usado por Deus. Saiba que não é você, é o nome dele. Amém? Então ele é o ortopedista, ele é o fabricante. Vou pegar no seu joelho, viu? Pai, em nome de Jesus. E na autoridade do nome de Jesus, Pai, eu declarei aqui, Pai, que o Senhor é o fabricante. Eu declarei, Pai, que o poder de Deus vai entrar agora no corpo dela e os joelhos serão curados. Então, na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo toda inflamação, repreendo toda dor, declaro os joelhos voltem ao local agora, normal, não vai mais estalar quando ela se agachar, e eu transmito a cura agora, imediato, joelhos novos, agora, na autoridade do nome de Jesus, toda inflamação, toda dor, suma, e eu transmito a cura e restauração total, em nome de Jesus. Agora se ajoelha agora. E aí? Não instalou de novo? Nada? Sentiu nada? Ele é real. Aleluia. Sim, é para quem? Está com trombose. Hospitalizada é? É mesmo. Trombose aonde? Nas pernas. Como é o nome dela? Luísa Beatriz. E sua esposa, a senhora quer o quê? Oração o quê? Eles têm vício. Ah, certo, tá bom. Como é o nome dele? É o osso do pai e o osso do filho. Que coisa. E o nome da sua netinha? É Luísa Beatriz. Pai, em nome de Jesus, ela está representando a neta dela, Pai. Isso é bíblico. Então, a palavra diz que em verdade, o que ele crê em mim também fará as obras que eu faço. Eu estou fazendo as obras que o Senhor fazia. Porque um centurião do rei veio a Cristo, Pai, pedir oração pelo filho. Diz, vá, o seu filho vive. Eu declaro agora, é Ana Beatriz, é? Luísa Beatriz. Eu declaro agora, Luísa Beatriz vive em nome de Jesus. Eu repreendo toda trombose agora. A unção que despedaça o junto está indo no HGE agora. E eu declaro, bombei perfeitamente o sangue agora do coração, nas veias. Eu repreendo toda trombose e transmito a cura agora para Ana Beatriz, Luísa Beatriz. E eu declaro que a irmã vai dar o testemunho que ela foi tocada agora pela unção de Deus e foi curada. Pai, eu oro por Washington, né? O Washington pai e o Washington filho. Repreendo todo vício que eles têm, Pai. Todo espírito que está trazendo vício. E declaro eles libertos em nome de Jesus. Amém. É quem isso? O nome dela? Pai, ela está representando a Marina. É bíblico também, Senhor. Uma vez uma mulher cirofenícias, ela foi representar a filha que estava endemoniada, e Cristo disse que nunca viu tanta fé em Israel. Pai, eu oro agora pela Marina, não é isso? E diz que ela está, Pai, com um cisto, ou com o quê? O mioma. Pai, na autoridade, no nome de Jesus, fala agora com esse mioma e falo com esse cisto. Desapareça agora, em nome de Jesus. A unção que despedaça todo o jugo está tocando nela agora, Senhor. E eu declaro essa menina totalmente curada, restabelecida, todos os órgãos refeitos, nenhuma sequela. Eu declaro Luísa curada em nome de Jesus. Amém. Sua irmã mais velha? Dela? 72 anos, só disse? Gilda, né? Síndrome da ardência bucal. Pai, em nome de Jesus, eu falo agora com esse espírito de enfermidade, síndrome da ardência bucal, e declaro, largue agora a boca da senhora Silvia, não é isso? Gilda, da senhora Gilda, irmã dela, Pai. Eu repreendo agora síndrome da ardência bucal. Sai agora da boca, dos dentes da senhora Gilda, na autoridade do nome de Jesus. Eu transmito a cura agora. A cura agora, Pai. Declaro as gengivas dela totalmente curadas. Toda a sensibilidade caia por terra. E declaro ela curada na autoridade do nome de Jesus. Amém.
pastor Isaac fez com a Fernanda está produzindo efeito, Pai. E Teobaldo já foi desentubado. Então, Pai, o Senhor continue, porque o Senhor é um Deus perfeito. Eu declaro, Pai, continuando o processo de cura, que já foi manifesto no corpo dele, através da oração. Como é o nome da doença? A encefalite autoimune já está recuando e vai recuar por completo na autoridade do nome de Jesus. Eu declaro, Pai, que a oração que o pastor Isaac fez está produzindo totalmente efeito, e eu declaro o Teobaldo saindo daquele hospital sem nenhuma sequela, para a honra e glória do Senhor. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Está feito, viu? Aleluia. Por favor, Daniel. Obrigado, queridos, por tudo.